bem, daqui a pouco a gente fala mais sobre os desdobramentos relacionados aí a essas mobilizações. Antes, a gente conversa com o repórter Rafael Augustus, porque desde cedo a Polícia Militar do Paraná faz em Curitiba uma operação de reintegração de posse em um terreno do bairro Tatuquara. Bom dia, Rafael. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, essa desocupação, ela acontece no bairro Tatuquara. Para vocês terem uma ideia, o bloqueio ele começa ali na rua José Luiz Garantini e o bloqueio ele acontece até do outro lado dessa ocupação, que fica na frente da Igreja Santana, que lá também está bloqueado, lá na rua Ângelo Burbelo, no bairro Campo de Santana. Então, de uma ponta a outra. O que está acontecendo? Ali é a desocupação e, segundo a Polícia Militar, tem cerca de 60 famílias em situação de vulnerabilidade morando ali. Só que essas pessoas já foram comunicadas previamente que elas deveriam sair, mas isso não ocorreu. Então, como isso não ocorreu anteriormente, com o pedido, com essa solicitação, de reintegração de posse, a polícia interviu e hoje está fazendo essa desocupação. Segundo informações do major que atendeu a nossa equipe, as famílias que realmente moram ali estão sendo autorizadas a entrar nos seus locais onde residem e retirar os pertences. Não há uma previsão para isso acontecer por total, mas segundo o major, é que nas próximas horas todas essas cerca de 60 famílias sejam retiradas desse local ali no Tatuquara. O bloqueio, a nossa equipe foi impedida de entrar, inclusive todas as outras pessoas que não são moradores não podem adentrar ao local. Ele acontece a cerca de 1 quilômetro da ocupação. E ali são casas mais simples, até mesmo casas de madeiras, e realmente a polícia, e os moradores que nós entrevistamos ali são em vulnerabilidade social, pessoas que não têm condições de pagar um aluguel. Isso acontece, essa ocupação que eles fizeram ali, há mais ou menos 1 ano. E alguns moradores relatam que já teve alguns problemas ali com alguns moradores, questão de quando eles mudaram para ali, tiveram algumas algazarras, alguns problemas, mas que hoje em dia a convivência deles é harmônicas, até porque em 2021 nós tivemos até uma informação que cerca de 700 pessoas participavam dessa ocupação, mas informação confirmada de hoje pelo Major Credence da Polícia Militar é que há cerca de 60 famílias e essas famílias aí estão sendo retiradas do local. Informação também, para onde vão essas famílias? Essas famílias elas estão sendo orientadas através do FAS, Programa de Atendimento às Pessoas em Vulnerabilidade Social da Prefeitura, para destinar um local para essas famílias, para elas não ficarem ao relento. Então está tendo essa orientação, esse trabalho conjunto da Polícia Militar, tem também ali viaturas da Rotan. O trabalho é da Polícia Militar, então, em conjunto com a Prefeitura, para dar um direcionamento para moradia para essas pessoas dessa desocupação, essa reintegração de posse que acontece no bairro Tatuquara desde as primeiras horas da manhã. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Rafael. Tá aí, Pedroso, uma situação bastante complexa que se apresenta aí diante da Justiça e do Poder Público, as famílias sendo retiradas. Já existiram determinações anteriores para resolver, reclamações de moradores, como o nosso repórter registrou em relação ao que acontecia por lá, nesse terreno que foi ocupado. Vem a resposta agora da Justiça, atendendo aí a um pedido dos donos do terreno para essa desocupação e as famílias, portanto, sendo removidas. Fundamental que nesse caso a lei seja absolutamente aplicada. Por quê? Conversei com vários técnicos da Prefeitura de Curitiba e não estou falando da classe política, funções gratificadas, estou falando da equipe de assistência social, que foram os responsáveis por ir até a área, entender de onde vieram aquelas pessoas, qual a origem, como se deu a formação daquela ocupação, justamente para saber o seguinte: são pessoas dali do entorno, são pessoas que de alguma outra forma foram vitimadas, não tiveram garantido o seu direito à moradia e precisaram se instalar ali. E o grande contexto, Rafa, do que eles enxergaram, inclusive eu tive acesso a parte de alguns relatórios, mostrava o seguinte: muitas pessoas colocaram ali estruturas, montaram ali como se fossem lugares para ficar, mas efetivamente não pernoitavam. Inclusive quando você teve uma necessidade de organizar um evento pelos próprios assistentes sociais para poder cadastrar, entender, fazer aquele cadastro único e tudo mais para garantir a segurança daquelas pessoas, a segurança que eu digo, segurança social mesmo, os benefícios envolvidos.
quando eles chamaram as pessoas, começaram aquelas ações rápidas no WhatsApp, sabe? De chamar um, chamar outro. E as pessoas começaram a vir, sabe Deus de onde? Porque elas não estavam no local. Então, diferente de outras ocupações que a gente já acompanha, né, ao redor do estado, até mesmo em Curitiba, que você tem um histórico longo de ocupação, as famílias às vezes passam de geração para geração aquela moradia, não é esse caso. Então, a ação rápida do poder público vem justamente para coibir que você tenha uma nova ocupação ali, que inclusive ajude a deteriorar ainda mais a área. Por que eu falo isso? Você tem todo um projeto de revitalização ali do Tatuquara, você tem a aplicação do bairro novo da Caximba, você tem uma série de projetos envolvidos que você não pode permitir que esse tipo de ocupação, que além de violar a propriedade dos donos do terreno, também, Rafa, viola os direitos daquelas pessoas que estão legalmente estabelecidas lá. Eu escutei em outros momentos relatos de moradores, pessoas da associação de moradores, falando da insegurança que aquela ocupação trazia para quem ali estava, sabe? Elas se sentiam intimidadas, se sentiam ali de alguma forma violadas. Então, acerta o poder público em fazer essa retirada. E mais ainda, é importante que todo mundo siga o exemplo de estar no cadastro correto ali da Coab, né? Quando a prefeitura, quando a justiça fala, olha, tem que incluir essas pessoas na Coab, eles estão corretos. Agora, o que não pode acontecer é ter qualquer tipo de fura-fila, sabe? Porque algumas pessoas falam, olha, a gente aqui entra na fila da Coab, normal, cumpre os requisitos e de repente tem essas ocupações irregulares e eles são priorizados em detrimento daquelas pessoas que aguardam tranquilamente na fila. O que tem que seguir, na verdade, é o critério técnico. Quais são esses critérios? Fragilidade social, necessidade da família, perfil da família. Então, esses são os princípios que devem ser seguidos. Então, finalmente acontece essa reintegração de posse. Espero que aconteça da forma mais pacífica possível, porque da mesma forma que a gente é contra a violência, a gente é contra a violência nesse sistema também. Então, que as famílias sejam absolutamente tiradas, quem está ali de fato em segurança, e que as coisas possam voltar à normalidade para aquela comunidade ali do Tatuquara, Rafa. Agora 10 horas e 19 minutos.